Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria. Oi gente, meu nome é Bruno Carlos, a gente vai contar um pouquinho sobre o nosso testemunho da casinha nova. Bom, tudo começou quando a gente se mudou para uma outra casa que a gente morava antes, que era uma casa bem pequenininha, ela tinha mais ou menos 45 metros quadrados. E aí a gente estava muito feliz naquela casa, ela era muito bonitinha, ela já era mobiliada, então a gente tinha tudo que a gente precisava lá. Piso de porcelanato. Ela era toda bonita, toda decorada. Só que ela era muito pequena, né? Tinha 45 metros quadrados. 47 metros quadrados. Só que até então a gente estava muito feliz lá. Em setembro eu comecei a sonhar com a gente se mudando de casa. E até então eu não queria mudar de casa, mas eu comecei a ter esses sonhos. E aí eu contei pro Carlos que eu tava tendo esses sonhos, que eu não tava entendendo. E aí ele falou que não dava pra gente se mudar agora e tudo mais, mas a gente ficou conversando sobre isso. Aí teve um dia que eu tava muito incomodada com esses sonhos, porque era muito recorrente. E aí eu falei pro Carlos, vamos dar uma olhada em algumas casas, só pra gente, sei lá, ver como é que tá o mercado, ver as casas que estão disponíveis agora, pra quando a gente pudesse mudar, a gente já, ter uma ideia do que a gente quer, sabe? Aí a gente foi visitar umas casas ali, né, em outubro. Em Ribeirão tem muita casa antiga, muita casa velha, então tivemos esse problema, não é fácil assim de encontrar casas, né? E aí a gente procurou, encontrou uma que a gente gostou bastante, a gente fala até hoje, né, que a casa de 1800 e tal, que era uma casa muito bonita, uma casa assim, grande, espaçosa, daria para ficar muitos anos ali e tal. E aí a gente pegou e acabou fazendo uma proposta para ela, né? Mas a proposta não passou, né? O seguro-fiança não foi aprovado. Vai entrar nesse detalhe dessa casa nova, então eu acredito muito que era questão de não ser o tempo de Deus, e acabou que não deu certo, não era vontade de Deus naquele momento pra gente. Então, como o seguro-fiança não tinha sido aprovado e a gente também não entendeu o motivo dele não ter sido aprovado, a gente deixou isso de lado, porque a gente entendeu que não era o momento, mas a gente continuou orando, porque a gente continuou querendo se mudar, eu continuava sonhando com isso, né? Então, as orações continuavam e a nossa condição financeira só piorava. Então, se lá em outubro, quando a gente foi procurar as casas e a gente encontrou a de 1800, a gente não podia se mudar porque a condição financeira estava ruim, ela só foi piorando cada vez mais. E aí, no final do ano, a gente foi passar, acho que mais ou menos... Final de 2022, no caso, gente. Isso. A gente foi passar umas 2 semanas lá na minha mãe, que é em Campinas. Então, a gente passou Natal e Ano Novo. E aí, no Ano Novo, Deus me fez uma promessa que a gente mudaria de casa esse ano. Eu abri meu coração, né? Falei que eu não tava mais aguentando essa angústia, que a gente queria se mudar, mas que a nossa condição financeira só piorava. Então, parecia que esse desejo que Deus colocou no nosso coração, ele só tava deixando cada vez mais distante. E a gente ia ficando angustiado com isso. Tem um parênteses assim, né? Porque a gente, quando deu errado lá atrás, em outubro dessa casa de 1800, eu tinha comentado, a gente pedia pra Deus assim, né? Pai, se for da sua vontade, amém, vai dar tudo certo, que a gente continue sonhando e mais que sabe, assim, a gente possa descansar no Senhor para poder, quando for de fato para acontecer, vai acontecer e tudo mais. Mas se não for da sua vontade, sei lá, for coisa da nossa cabeça, que não é o momento e tal, que o Senhor tire de nós, que a gente possa focar em outras coisas e parar de pensar nisso e voltar só de quando for para acontecer, porque pra gente não ficar sofrendo também, né? E nunca acontecia isso, de sair, ficava sempre aumentando e vira e mexe às vezes diminuía um pouquinho, assim, meio que a gente falava, mas voltava forte de novo, e sempre era assim. E aí por isso que era angustiante, que a gente não tava conseguindo entender. Poxa, Deus colocou a vontade no nosso coração, só que só falava não, só tornava o sonho cada vez mais distante, e aí quando a gente pedia pra ele tirar esse desejo do nosso coração, ele não tirava, só aumentava, sabe? Então, no ano novo, 1º de janeiro de 2023, Deus me fez uma promessa falando que a gente mudaria de casa esse ano. Só que foi aquilo que eu falei, repito, tava ficando cada vez mais distante de se tornar realidade, porque tava piorando muito a condição financeira. E aí, dia 5 de janeiro, quando a mãe tava indo embora, mais ou menos dia assim, ela chamou a gente de canto pra falar, filho, eu creio que se Deus quiser, em abril, que é quando renovava esse contrato de 1 ano, né, que você não precisava sair, podia sair sem pagar multa e tal, da casa que a gente estava antes. Ela comentou, se Deus quiser, em abril, vocês vão encontrar já uma casa boa, vocês vão se mudar ali. Eu creio, por vontade de Deus, em abril, você vai ser como se fosse meio que uma profeta, vamos dizer assim, no sentido de, se Deus quiser, vocês vão mudar aí assim que der. Inclusive, no dia 5, 8, quando ela foi falar com a gente, ela também não sabia da promessa que Deus tinha me feito no dia 1º de janeiro. Então, foi realmente algo que ela sentiu de falar ali pra gente e que daqui a pouco vocês vão entender melhor. Aí, em março desse ano de 2023, a nossa condição financeira chegou ao pico de
coisas ruins ali em questão, né? De não ter mais nem cartão de crédito, porque como que a gente tava fazendo, né? A gente pegava, passava o cartão de crédito, jogava pro mês seguinte, se dava pra poder pagar uma parte ou não, ia ficar jogando assim. E em março foi o pior dos mundos, porque eu tenho 3 bancos e nos 3 bancos estava já travada a situação. A gente ficou sem cartão de crédito, nem pra comprar comida, tipo, tava completamente travado, só que ainda assim a gente ficava pensando em mudar de casa. Parece algo bem irracional, né? Aí em abril, no finalzinho de abril, meus pais decidiram que talvez eles se mudariam aqui pra Ribeirão Preto. Então eles começaram a olhar algumas casas online e meu pai decidiu que a gente iria mudar de casa. Tipo, era pra eles mudarem pra Ribeirão, mas aí ele decidiu que a gente ia mudar de casa. Então, a gente ficou com medo de cara. Eu não queria visitar nenhuma casa, só que meus pais estavam insistindo muito. E aí o Carlos virou e falou, ó, vamos ver algumas casas? Só pra, tipo... agradar mais eles, assim, no sentido assim, de... Já que eles querem que a gente se mude, vamos lá ver e tal, assim... Isso. Mas na nossa cabeça era... vamos lá ver as casas, mas não vai Sem se mudar compromisso. agora, vai ser só, Raja, assim, as casas estão muito velhas, como eu já sabia que era meio difícil de encontrar, mas vamos lá ver como que vai ser. E foi isso. Aí na quinta-feira a gente marcou pra visitar umas 5 casas. Essas 5 a gente filtrou 3 que a gente enviaria propostas. Uma delas, essa que a gente tá hoje, foi que a gente acabou se mudando. Mas, a princípio, a gente não se apaixonou. Meu Deus, é essa casa dos sonhos, vamos dizer assim, né? Agradou mais principalmente o pai da Duda, né? E a gente gostou de uma outra, que era o que a gente estava querendo, né? Mas, como sempre Deus faz as coisas como Ele quer, não como a gente quer, né? Não é um Deus que eu criei, mas assim, a gente foi criado por Ele. Então na sexta-feira a gente enviou as propostas das 3 casas e teria que esperar ali o final de semana passar pra gente receber a resposta, né, dos proprietários na segunda-feira. E aí nesse final de semana a gente foi trabalhando a nossa mente, nossos desejos, porque a gente tava há muito tempo, né, querendo mudar de casa, só que na nossa cabeça ia ser um cenário ideal. A gente ia receber o dinheiro pra pagar as contas, aí depois ia receber o dinheiro pra mudar de casa, aí a gente ia mudar de casa pra uma casa que a gente quer. A casa dos nossos sonhos, com a quantidade de cômodos que a gente queria, com o espaço que a gente queria, com a cor que a gente queria, tudo do jeito que a gente queria. A gente tava pensando que seria assim. Só que aí nesse final de semana, esperando eu receber a resposta, a gente foi trabalhando isso na gente, sabe? Não vai ser do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que Deus quer, vai ser do jeito que Deus planejou pra ser e a gente tem que aceitar isso. E a gente combinou entre nós, né? A gente pediu isso pra Deus, né? Assim, no sentido de, olha, pai, se for pra ser, as respostas vão ser aceitas, né? Basicamente isso. Se não for pra ser, então já tira isso. Assim, se for pra ser, vai dar certo, assim. Se não for pra ser, é isso. E aí a gente recebeu uma resposta que foi justamente a da casa que a gente tá hoje, né? A que a gente queria, né, nessas 3 que se fosse para dar certo ali, alguma delas que era o que a gente queria deu errado, a proprietária não quis aceitar o que a gente passou para ela, e essa daqui, que foi a segunda que a gente mais gostou assim, deu certo, aí a gente acabou conseguindo bem abaixo, inclusive do que ela já estava cobrando de aluguel e tudo mais, e acabou dando certo. E aí o que é interessante, porque eu tinha comentado em relação ao seguro-fiança na outra casa que não tinha dado certo, né? Não deu certo muito rápido naquela lá. Já nessa aqui, uma coisa que a gente ficou preocupado também foi, será que vai dar certo seguro-fiança dessa vez e tal? E se na outra deu errado rapidinho na análise, essa aqui deu certo rapidinho também na análise seguro-fiança. E aí foi onde a gente falou, então é pra ser uma coisa de Deus e vamos embora, vamos se mudar. E aí... Então na segunda-feira deu tudo certo, né? A gente já foi aprovada no seguro-fiança, foi aprovada a proposta. E aí na quarta-feira a gente já assinou o contrato e já pegou as chaves. Então na quinta-feira, se não me engano foi na quinta-feira, a gente já trouxe aqui pra casa nova algumas caixas, né? E na sexta-feira e no sábado, os meus pais ajudaram a gente a terminar a mudança, né? E aí tem outra questão também, que como eu disse, a casa antiga era completamente mobiliada. Tipo, ela tinha talher, ela tinha copo. Então tudo que a gente tinha era daquela casa. Até roupa de cama, tudo que a gente tinha era daquela casa. Então se mudando para uma casa que não era mobiliada, a gente não teria nada. Tipo, a gente não tinha fogão, geladeira, cama, a gente não tinha... A única coisa que a gente tinha era as roupas, computador, uma mesa que era dos cachorros... E uma máquina de lavar. A gente tinha uma máquina de lavar. E alguns talheres, alguns pratos e tal, e era isso. Mas... A gente ficou usando as coisas da casa e as coisas foram quebrando, tipo, copo quebra, prato quebra.
E aí a gente tava também meio preocupado, porque a gente sabe, eu fui anotando. Durante os anos que a gente morou naquela casa, eu fui anotando tudo que a gente quebrava. Então eu sabia que a gente ia ter que comprar uma quantidadezinha ali de copo, uma quantidadezinha de prato, e a gente não tinha dinheiro nenhum. Fora então, as coisas que era da casa já que a gente pegou, que era tipo a cortina. que as cachorras estragaram, então tipo, tinha muito custo. Então a gente também tava preocupado com isso. E aí antes de se mudar, eu fui ver quanto de prato, quanto de copo a gente teria que comprar segundo o contrato. Então eu peguei a nossa vistoria de entrada para comparar com a quantidade de prato que a gente estava deixando na hora de sair. E aí, gente, deu a quantidade certinha. A gente não teve que comprar nenhum prato, a gente não teve que comprar copo e foi Deus mesmo, porque eu tenho anotado que a gente quebrou prato e eu tenho anotado que a gente quebrou copo. Uma coisa que a gente sempre agradece a Deus, né? Porque foi certo. milagre mesmo, tudo dando certo para aquelas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê nisso, né? Então foi cooperando para o nosso bem, né? Milagres acontecendo. Então a gente precisava daquelas coisas básicas, que era geladeira, fogão. A gente não tinha prato nem nada aqui na casa nova, né? Porque ficou tudo era da casa antiga, então tudo ficou lá. E aí a gente tava já pensando, poxa, a gente vai ficar ali uns 2 meses sem cama, uns 2 meses sem geladeira, e como que a gente ia, né, lidar com isso? Só que aí acontece que Deus preparou tudo, gente, Deus preparou tudo. A minha mãe deu a geladeira pra gente, a mãe do Carlos deu o fogão, a gente ganhou a cama também, agora a gente também ganhou o sofá. A gente ganhou um jogo de jantar completo, a gente ganhou copo, então a gente ganhou, tipo, todo o básico que a gente precisava, a gente ganhou, sabe? Deus foi preparando tudo pra gente. E aí, contando com tudo isso que a gente ganhou, graças a Deus, essas coisas todas, né? Que é aquilo, uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a gente acha que a gente é super poderoso, né? Não, eu que vou comprar minhas coisas, vai me dar forças pra comprar as coisas, pra ganhar nada, eu não preciso, eu que vou ter forças, vai me proporcionar força pra fazer isso e aquilo. Mas não, né? Às vezes Deus mostra pra gente que a gente necessita dele, depende dele e do outro também, né? Não, vocês vão ganhar essas coisas, você não vai ter, você tem a força para trabalhar, mas não, você não vai comprar esse seu trabalho, você vai ganhar o sofá, você vai ganhar assim, assim, assado, né? Então isso é uma coisa que a gente aprende também no meio dessas batalhas e lutas que vai acontecendo com a gente. E aí uma outra coisa que entrou em conjunto com isso, né, que é a mudança de casa, foi a mudança da situação financeira também, né? Que agora, graças a Deus, está melhorando bastante, a gente conseguiu pagar quase tudo, praticamente tudo ali, assim, algumas coisas que ficou com o nosso sogro ali, que ajudou a gente, né? Então não é uma dívida, não é uma dívida bancária, se não pagar, tô lascado. Então, assim, ficou essas coisinhas pequenas que não contam tanto, né, no sentido de complicações. Então a gente conseguiu pagar quase tudo e tá melhorando cada vez mais a situação financeira. Sim, graças a Deus. Então é isso, gente. Esse foi o nosso testemunho de casa nova. A gente tá muito feliz aqui na casinha, muito feliz mesmo. Deus tem preparado tudo pra gente. A nossa vida mudou, tipo, radicalmente. É outra vida. Agora a gente tem muita tranquilidade, muita paz. E a gente tá muito feliz aqui nessa casinha. Inclusive, a gente, que nem eu falei, né? Não era, a gente comentou, né? Não era primeiro o top 1 que a gente queria das casas, mas hoje a gente vê que seria até o top 1 mesmo, porque espaço, por exemplo, a gente comentou que tem cachorro, né? Tem 2 border collies, a gente vai comentar depois sobre nós ali, né? Tem 2 border collies precisa de muito espaço, naquela lá a gente achava que tá tudo certo, mas a gente vê hoje, que no caso era top 1, a gente vê hoje que não seria legal, porque a gente também gosta de hortinha, e aqui já tem espaço para tudo isso. Sim. Então ela acabou sendo a top 1, inclusive, na prática, né? Pra gente não era, mas Deus mostrou, não, vocês não sabem de nada, fica quieto aí que vocês não sabem de nada. Vai ser essa aqui, que eu sei que tô fazendo, e é isso aí. Então, obrigado por vocês terem assistido, tá? E espero que de alguma forma o nosso testemunho possa edificar, agregar aí pra vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.